Saravá, meu irmão de fé, saravá todos nosso povo de Umbanda. Salve o meu congá, salve o seu congá, salve todos nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no dia de hoje. Para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou escritora, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. Para quem ainda não me conhece, eu sou escritora e trouxe alguns livros meus aqui para que você possa conhecer. Se você for até a Amazon e colocar o meu nome no mecanismo de busca, você vai encontrar os meus 11 livros de Umbanda já escritos e também de outros gêneros, que é infanto-juvenil ou infantil. Se você também entrar na Apple Books, você vai encontrar livros animados, sim, para as crianças, livros animados gratuitos para que você possa baixar. Então são livros que você pode adquirir não só em papel, como digitais, e-books, que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Mas isso é apenas para mostrar para vocês o meu trabalho, que muitos ainda não conhecem. Hoje nós vamos continuar um dos assuntos mais dinâmicos, mais incríveis que nós já fizemos aqui em nosso canal, que é tambores. Nós vamos falar de tambor. Peço também desculpa a vocês que algum problema no áudio vaze. Nós estamos no meio do dia 12 de outubro, no meio das comemorações de Nossa Senhora Aparecida. Então está passando procissões aqui, alto-falante, fogos de artifício e barulhos locais do pessoal que trabalha em torno. Então eu peço desculpa a vocês e vamos prosseguir o nosso vídeo. Mas nós estávamos falando de tambores, que é um dos assuntos mais incríveis que nós já falamos. Nós falamos no vídeo passado. Não há como você compreender esse vídeo sem assistir o vídeo anterior, onde nós falamos de muita coisa importante. O que é um tambor, o que significa a membrana, o couro utilizado no tambor. Nós falamos sobre o orixá do tambor na África e os festivais que acontecem lá. Nós falamos de muita coisa importante e nós vamos agora continuar. Gente, nós falamos também no vídeo anterior um assunto bastante polêmico dentro das redes sociais, que se mulher podia tocar ou não o tambor. Nós conversamos sobre isso e explicamos o nosso ponto de vista. Então eu recomendo que você dê uma paradinha e vá lá antes primeiro ver o que nós falamos a respeito. Nós precisamos entender uma coisa: tambor não é só o couro do animal sacralizado, que nós explicamos bem o que venha a ser nos outros segmentos afro-brasileiros. É claro, porque a Umbanda não sacrifica animais, então não tem couro de animal sacralizado para colocar. Mas nós temos caboclos que chegam e que cruzam os tambores e sacralizam eles com o edé das folhas. Então é importante que você dê uma paradinha, como eu disse, vá lá antes, porque nós explicamos essas coisas, senão você vai pegar o navio andando e você não viu a metade da paisagem, ok? Então é o seguinte, nós vamos explicar hoje que a madeira do tambor também não é qualquer madeira. Na África, a madeira é escolhida. E se você observar aqui, bem em cima, você vai ver a foto, a imagem de uma dracena, que é uma planta bem comum nos vasos que a gente vê em todo lugar, ou até em jardins. Ela se torna uma planta muito bonita, até de grande porte. Mas essa aqui é do vaso, né, gente? Essa aqui que eu vou mostrar para vocês é africana. Olha o tamanho que uma dracena arbórea, que é a madeira, a árvore,
que fornece a madeira para os tambores fica. Olhem só. E ela é utilizada na África para fazer os tambores. E essa Dracena arbórea pertence a Xangô. Então, o Xangô não é só o dono dos tambores. Xangô é orixá aqui no Brasil, enfim, lá também na África, é o dono do tambor. E é o dono, como nós chamamos aqui no Sul, vocês vão achar muita graça, nós dizemos que Xangô é o dono da gaitinha. O que é gaitinha? Gaitinha é o acordeon, é a sanfona do Nordeste. Toda festa aqui no Sul, pelo menos as festas antigas, no interior, em todo lugar, ela sempre é animada com acordeon. Sempre tem um tocador de acordeon tocando e cantando. Então, quando nós dizemos assim que Xangô é o dono da gaitinha, significa que Xangô é dono das festividades. Xangô aprecia a festa e a alegria das festas, e também Xangô é o orixá da música. Você sabia disso? Sim. Xangô também é o orixá da música. Então, na África, nós temos um orixá específico dos tambores na região de Leifé. Agora, no resto da África, em outras regiões, em outros povos, em outras nações, é Xangô, chamado dos mais diferentes nomes, conforme a nação que o cultue. Mas sempre Xangô vai ser o orixá do tambor. Então, os tambores são, inclusive, nós podemos dizer, consagrados a Xangô, também na Umbanda. Xangô é o orixá que abençoa a música e os pontos cantados dentro dos nossos terreiros. Expliquei também por que é escolhido o tambor e por que também muitos associam o tambor a Xangô. Se você tocar um tambor, dar uma única nota bem no centro, o tambor se assemelha ao som de um trovão. E esse som do tambor se assemelha muito à força do trovão. E se vocês repararem bem, tanto o trovão, aí nós teríamos que entrar em outros livros, em outras obras, de outras doutrinas, para explicar que o próprio som do tambor, ele tem uma frequência, esse tipo de nota, que aterroriza os espíritos imperfeitos. Fala-se muito que quando cai uma tempestade, os trovões, os espíritos imperfeitos, os espíritos atrasados, os quiumbas, eles fogem, eles correm, eles se enfurnam, literalmente, apavorados com o som. Provocaria não vou dizer um machucado, mas iria ferir eles de algum modo espiritualmente, causando o terror deles. Então vejam bem, quando você toca um tambor, você está de certo modo reproduzindo o som de um raio, de um trovão, e com isso também afastando determinados tipos de espíritos, não só de dentro do nosso terreiro, mas de toda parte, em torno. Vocês vejam a importância de um tambor, da nota, da frequência que ele alcança e o que pode fazer na espiritualidade. Também falamos antes, no vídeo anterior, da importância do ponto cantado, e nem vou falar das rezas, dos oriquis, do candomblé, mas nós vamos falar do ponto cantado dentro da Umbanda, onde nós enaltecemos algumas coisas que não são faladas. Por exemplo, que tambor, já desde a África, em outras culturas, o tambor educa. Tambor educa. Porque é através do tambor que em muitas sociedades, em muitos lugares na África, em toda parte, conta-se a história dos seus ancestrais, fala-se de suas qualidades, fala-se dos seus poderes, conta-se a história daquela aldeia, daquele lugar, fala-se muita coisa importante. Também atrai magisticamente. Acredita-se que o tambor tem essa propriedade através da oração, através da energia, junto com aqueles que cantam. Ele pode ser utilizado magisticamente para atrair a caça, para favorecer as chuvas quando estiver em lugar seco. Ele é utilizado para muitas coisas. Então você vê, não é só um instrumento musical para afastar quiumbas, mas também ele tem um sentido magístico quando ele acaba sendo um instrumento de oração, de
prece, de rituais que vão favorecer ou vão ensinar aquele local. Você imagina um tamboreiro na África contando a história dos seus orixás e aquelas crianças em torno aprendendo tudo sobre a sua cultura. Então ele também conta histórias, e isso o tambor é extremamente valorizado em toda a cultura. Mas nós falamos só do tambor africano. E o tambor indígena? O tambor no Brasil e o tambor utilizado pelos indígenas norte-americanos, os xamãs que tanto nós conhecemos, ou os pajés, no caso, aqui no Brasil, que são os feiticeiros, os sacerdotes. Eu vou mostrar aqui para vocês, olhem, dê uma olhadinha aqui nesse tipo de tambor. Observem, esse é o tambor utilizado pelos xamãs norte-americanos. Você veja, ele não tem um corpo como nós temos nossos atabaques. Ele é tocado no braço, com uma madeira, com a ponta revestida de couro ou de tecido, enfim, onde ele bate nesse tambor, que serve, e eu vou botar aqui um pedacinho da música, ouçam bem. Escutaram? São rezas, orações, onde o tamboreiro ou o feiticeiro, o xamã, dependendo de quem o toque, ele chama para perto os ancestrais, os seus antepassados. Este choro, esse modo de chorar, precisa ser cantado e tocado com emoção. Eles entendem isso. E são ensinados mais jovens que quanto mais emoção você transmitir no canto, mais forte será a dimensão que aquele tambor vai alcançar na espiritualidade e vai atrair para perto os seus ancestrais. Então, o xamã norte-americano, por exemplo, que também os nossos indígenas fazem, os pajés, através de um outro tipo de tambor, que eles chamam caapó ou uape, dependendo da região, que é o tambor brasileiro, o tambor de nossos indígenas aqui no Brasil, ele serve para entrar em contato com os ancestrais. O xamã entraria em transe durante o toque e escutaria, ouviria ou enxergaria os ancestrais, que dariam para ele instruções de como proceder, às vezes em casos de doença, problemas de saúde de pessoas na aldeia, ou até para outros casos, como, por exemplo, chamar caça para perto, porque estão com poucos animais para comer, ou até solicitando, rogando chuva para aquela região. Então, o tambor é utilizado pelas nações indígenas com todo esse leque de condições, à semelhança da África e mais também à semelhança nossa dentro dos nossos terreiros. Porque os nossos pontos cantados não é só no dia de sessão, também não é só no dia de festividade. Dependendo do trabalho que é feito dentro do terreiro, nós vamos tocar tambor e cantar. Para que as energias que são colocadas através de uma oferenda, através de qualquer item que esteja ali, seja dinamizado, transformado em energias que a espiritualidade vai manipular em benefício às pessoas. Vejam bem a importância de um tambor. Tambor não é só um instrumento musical que você ali faz barulho, bate lata. Não. Esse talvez seja um princípio para os mais jovens conhecer o uso do tambor. Mas dentro da nossa ritualística, ele alcança níveis da espiritualidade que são incríveis. E as notas tocadas pelo tambor, os indígenas norte-americanos entendem e falam assim, eles reproduzem, replicam a batida do coração de uma mãe. Sim. Eles compreendem que a batida do tambor, os norte-americanos falam isso, a batida do tambor se assemelha ao som do coração da mãe quando a criança está dentro do ventre. Então,
esse simbolismo, eles entrariam em contato com a Mãe Terra, com as forças telúricas que existem em torno de si, para justamente esse contato se ligar à espiritualidade. Então, quando eles falam que o toque do tambor se assemelha à batida de um coração, é verdade. É o coração da mãe. E assim eles entrariam em contato com a terra, com os elementos telúricos, com as energias da terra, porque quando você bate um tambor, você sente ele trepidar o som do chão, e esse trepidar, eles acreditam que entraria em contato com as energias da terra, assimilariam e repassariam para os mais diferentes fins, para cura, para acompanhar preces e pedidos pela aldeia e assim por diante. Vocês vejam que tambor não é um bate-lata. Tambor, dentro da nossa religião, ela alcança níveis estratosféricos de conhecimento e de força e de luz que a gente muitas vezes não conhece. E eu estou aqui trazendo para vocês, porque sempre o nosso canal prima por isso. Trazer um conteúdo sério, um conteúdo que você pode utilizar inclusive em trabalho escolar. Você pode utilizar em trabalho universitário. Você pode pegar um desses assuntos que nós tratamos e pesquisar mais e colocar, levar adiante. Porque a gente tem uma grande preocupação em trazer o melhor conteúdo possível para quem nos escuta. E informação séria. Isso não há dúvida, isso nós temos uma extrema preocupação. Aqui eu falo também dos quilombos e os indígenas. Muitos falam assim, ok, os indígenas trabalham assim, mas o que tem a ver com a cultura africana? O indígena trabalha assim e o africano, como é que fica? Vocês não esqueçam que a espiritualidade, no nível bem acima, nesse país onde estamos, que é o Brasil, ele fez questão desde o início em formar um agrupamento homogêneo de várias culturas juntas. Nós não estamos juntos por acaso. E à medida que foram criados quilombos bem distanciados, muitos deles estavam em divisa com as aldeias indígenas. E esse conhecimento indígena entrou em contato com os africanos que estavam ali, fugidos, vamos dizer assim, escapando dos maus tratos, do absurdo da escravidão, nesses quilombos. E houve uma troca de informações ali inigualável. A cultura trocada é inigualável entre o quilombola, de origem africana, e o indígena ali do lado. E assim foi sendo criado aos pouquinhos esse intercâmbio espiritual, que a espiritualidade também não brinca em serviço, para chegar e formar a nossa Umbanda aqui. Então vejo a necessidade e como o plano espiritual ele vai como se fosse uma senhorinha tricotando ou fazendo um crochê ponto a ponto para nós chegarmos até aqui. Então isso foi uma nascente, foi um princípio, esse encontro da cultura africana com a indígena. E o tambor foi um elemento indispensável para isso, para ambas as culturas trocarem informações, muitas delas em comum, e outras foram aprendendo uns com os outros. Lembramos que o tambor não só evoca ancestral, sim, ele evoca os nossos ancestrais. Num xirê de candomblé, numa roda de batuque sulino, em qualquer lugar, quando você começa a tocar o tambor, você chama seus ancestrais. Você chama as energias espirituais ali. Ele atrai para si. E à medida, como eu falei no vídeo anterior, que é uma troca, e essa é muito importante, entre o tamboreiro, aquele que toca o tambor, canta a reza, ou o ponto cantado na Umbanda, e aqueles que respondem, por isso que é tão importante cantar junto com o tambor, aqueles que respondem, tanto na assistência, quanto aqui na roda de médiuns, começa a criar uma verdadeira prece em conjunto.
onde é evocado as qualidades dos orixás, onde são repassados os fundamentos das entidades. Muitos dizem assim, eu não sei mais qual é o fundamento do caboclo Tupinambá, e começa a criar, por exemplo, histórias assim mirabolantes a respeito do caboclo. Gente, os pontos cantados, principalmente os antigos, é um cadinho, é uma fonte inesgotável de informações que você pode conhecer e compreender quem é o guia, o que ele faz, qual a importância dos seus trabalhos, onde ele atua. É tudo, está tudo escrito, está tudo mastigadinho, como a gente costuma dizer, nos pontos cantados. Basta você conhecer, principalmente os pontos antigos. Os modernos mais parece assim, desculpem os compositores modernos, mas é fato. Parece mais assim um samba de amor, mas não necessariamente um samba de fundamento. Nada é explicado no ponto. E os pontos cantados antigos falam quem são, quais as linhas que eles atuam, o que eles fazem e tudo de mais importante. A importância também, eu estou aqui me lembrando, do xamã nisso tudo. O xamã, dentro da cultura indígena, é o feiticeiro, é o médium, é aquele que é preparado com uma série de rituais e ele toca o tambor para a chamada dos ancestrais. O xamã, em certas culturas indígenas, ele entra em transe. E dizem que, ele relata que ele vai ao encontro dos seus ancestrais, dos seus espíritos orientadores, onde ele ali vai receber instruções de como agir. Então, até um xamã sabe, vejam bem, que cada caso é um caso. Então ele toca o tambor, ele entra em transe para saber como é que ele pode tratar e curar aquele indivíduo, que nem sempre necessariamente é igual ao outro. E ele utiliza o tambor como ferramenta de trabalho. Porque o tambor ele alcança certas notas musicais, como nós já conversamos sobre isso, que lhe favorece o transe e causa em toda a nossa estrutura psíquica, espiritual, um relaxamento, um retorno às nossas raízes que nenhum outro instrumento é capaz de fazer. Por isso a importância do tambor. Por isso o tambor é indispensável nos rituais da Umbanda, do Candomblé ou de qualquer outra cultura. A necessidade dele e o que ele representa. Então ele não pode ser substituído por bateria. Ele não pode ser substituído por outros instrumentos musicais qualquer. Um tambor, além da tradição que nós temos, que remonta não só à cultura indígena, porque os indígenas também tocam tambor, não é só o africano, mas remonta às nossas origens indígenas e africanas como uma tradição. E mais do que uma tradição, não é só bater lata, como o pessoal gosta de brincar, não é só fazer barulho. Por isso a importância de que um tamboreiro tem que ter dentro de seu axé, de seu ilê, de seu terreiro, feito ali, onde ele conhece a sua responsabilidade, porque ele sabe perfeitamente que ele está entrando em contato com as esferas superiores. Então não é só ir, só chegar e sair cantando qualquer negócio. E muitas vezes pontos cantados absurdos, com letras e melodias ofensivas, como nós vemos agora por aí, está virando moda, onde mais provoca estupor, mais provoca surpresa nas pessoas presentes do que qualquer outra coisa. Um tamboreiro sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o instrumento sagrado que ele está ali tocando. Ele sabe até onde a frequência de um tambor vai para evocar as entidades. Muitas vezes, um tamboreiro ele é nascido dentro daquele axé, daquele terreiro, onde ele aprende desde jovem a importância do que ele faz ali. Ele não pode esquecer e nem menosprezar que é ele que chama as entidades, é ele que favorece as incorporações e é ele que cria todo um clima
como um maestro na frente de uma orquestra para a chegada das nossas entidades de luz. O assunto poderia levar horas, minha gente, de tão lindo e tão rico que ele é. Mas nós vamos ficar por aqui. Então, agradeço muito a presença de vocês. Não esqueça, gente, por favor, antes de sair, dê seu joinha, faça seu comentário. Todos os comentários vão ser lidos com toda atenção e respeito por nós. Agradeço muito a presença de vocês e fica o nosso convite. Até a próxima, porque vem coisa muito boa pela frente. Obrigada e até lá.